A paz de Deus, igreja, amém? Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham também pelo canal da IEGA. Glórias a Deus pela sua vida, meu amado, que está aqui, e aqueles também que nos ouvem de casa, amém? Também quero saudar os nossos visitantes, a família do André, da Kerlin, da Rafita. Louvado seja o nosso Deus por esta família tão querida que veio nos visitar hoje. E louvo a Deus também por todos que estão aqui nesta manhã. E é bom poder ter um lugar para se reunir, não é verdade? Ter um lugar para poder desenvolver a nossa fé em comunhão com a igreja. E eu realmente sou grato a Deus por este lugar e pela vida de cada um que está aqui hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje é uma data onde é comemorado o Pentecostes. E todos sabemos, né, que quando a igreja estava comemorando o Pentecostes, o Senhor Deus derramou o seu Espírito naquele lugar, lá atrás. E o Senhor Jesus havia prometido o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, quando estava aqui depois de ressurreto, ele se reuniu com seus discípulos. Isso está registrado lá em Atos. E ele disse assim: olha, não saiam daqui. Não é o tempo ainda de vocês saírem daqui. Fiquem aqui até o dia que eu derramarei do meu Espírito. E ali em Pentecostes o Senhor cumpriu a promessa. E nós sabemos que Deus ele nunca falha na sua promessa. Tudo aquilo que Deus ele um dia falou que iria acontecer, ou aconteceu, ou ainda vai acontecer. Então, nós aprendemos muito com esta passagem. E quando o pastor Gus estava ministrando sobre Atos, e quando ele leu esse trecho, o Senhor então nos conduziu a um propósito de jejum e oração de 14 dias. E eu agradeço a Deus, porque o jejum acaba hoje. O jejum acaba hoje, né? Remar. E hoje, então, nós vamos entregar esse jejum ao Senhor. E eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Porque esse trecho foi a base para esse projeto, esse propósito de jejum, né? Atos, capítulo 1, no verso 8. Podemos ler a partir do verso 7. Então, quando Jesus estava ali com seus discípulos, o Senhor Jesus disse ali no verso 7, né, que não compete a vocês saber o tempo ou data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E aí no verso 8, o Senhor Jesus disse, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, amados? Então esse foi o texto que nos conduziu a este propósito de jejum e oração. Durante 14 dias a igreja estava jejuando e orando por um só motivo, né? O motivo de sermos testemunhas de Deus. O motivo de sermos testemunhas de Deus. Mas eu queria dedicar um tempinho a este trecho. Porque é um trecho que fala sobre poder. O Senhor falou que nós receberíamos poder. E através deste poder, a gente teria condição de ser testemunha do Senhor. E nós estamos ali enquadrados nos confins da terra. Porque nós não estamos testemunhando a Cristo nem na Judéia, nem em Samaria, e nem em Jerusalém. Mas nós estamos nos confins da terra. O Evangelho chegou até a América do Sul, o Evangelho chegou até o Brasil, o Evangelho chegou até São Paulo, o Evangelho chegou até Barueri, o Evangelho chegou até Alphaville, na Alameda, Araguaia. Então o Evangelho chegou até os confins da terra. Então, meu amado, o Senhor nos chama a darmos continuidade a este grande projeto de Deus.
E eu estou aqui para dizer que você faz parte deste plano. Porque o Senhor também, Ele te deu o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, o Senhor te deu e me deu poder. Então, existe uma palavra que está muito na moda nos dias de hoje, que é o empoderamento. Alguém já viu falar nessa palavra empoderamento? Principalmente o empoderamento feminino, né? O empoderamento das classes mais vulneráveis. Mas eu estou aqui para dizer que nós também estamos sendo empoderados. Este é o empoderamento do Senhor. É o empoderamento dos discípulos de Cristo. É o empoderamento do cristianismo. É o empoderamento da palavra de Deus. Então, meu amado, você deve se sentir empoderado. Você já parou para pensar nisso? Que você é um empoderado, que você é poderoso, porque o Espírito Santo está em ti? Já parou para pensar neste poder? Já parou para pensar que existe em você um poder que vem de Deus? E eu me lembro dos heróis, né, dos super-heróis. Eu até olhei alguns trechos, uns vídeos, mas eu falei, não vou levar. Mas eu me lembro do Homem-Aranha, por exemplo. Quando ele recebeu lá o poder, ele não sabia muito bem o que fazer com aquele poder. Então e tem uma parte do filme que ele vê ali aquelas garras saindo da mão dele e ele não entende o que estava acontecendo, mas aí de repente ele começa a subir as paredes. Porque ele viu que aquilo dava poder para ele subir as paredes. E aí teve uma hora que ele estava em cima do prédio e ele olhou, tinha uma marca no seu punho e ele achou que algumas palavras liberariam aquele poder, e ele ficou falando algumas palavras, vai, teia, sai, Shazam, vocês lembram disso? E aí de repente e a teia sai. E aí ele entendeu, e ele começou a aprimorar aquele poder que ele tinha. Mas no começo ele não sabia muito bem como era aquele poder. Ele não sabia muito bem quais eram as características daquele poder, e o Homem-Aranha não sabia o que ele podia fazer com aquele poder. E aí ele foi então se desenvolvendo, ele foi treinando, até o ponto que no final ele fazia tudo aquilo que ele fazia com o poder que ele tinha. Óbvio, estou falando de uma ficção, mas nós estamos falando também de poder que o Senhor nos deu. Qual é este poder, pastor? O que vem com este poder? O que eu posso fazer com este poder? Muitas vezes nós não sabemos, e por isso nós não usamos todo o poder que Deus nos deu. E aí, a importância de estarmos aqui, a importância de estarmos em igreja, e mais que isso, meus amados, a importância de conhecermos a palavra de Deus, porque esta é a palavra que vai nos ensinar a usar este poder. Aqui. Como se fosse um manual. E aí os apóstolos, todos aqueles que escreveram cartas, todos aqueles que foram usados pelo Senhor para escrever a palavra, eles nos ensinam a usar este poder. Tiago, nós estamos estudando Tiago. Tiago está simplesmente nos ensinando a usar esse poder. Mas se nós não entendermos que somos poderosos no Espírito Santo, se nós não compreendermos e não aceitarmos isso pela fé, muitas vezes seremos poderosos sem usar o poder de Deus. É uma Ferrari guardada no estacionamento e por anos ali. Mas o Senhor, Ele quer nos chamar a atenção. E nós devemos sair daqui hoje convictos e empoderados. Empoderados para quê? Empoderados para ser testemunhas do Senhor. E aí quando nós entendemos esse poder, toda e qualquer situação que o Senhor colocar na nossa vida para testemunharmos do Senhor, nós conseguiremos. Por quê? Porque saberemos que o Espírito Santo está em nós e que não somos nós que fazemos, é o Espírito de Deus. E é por isso que o Senhor derramou, Ele não deu o Espírito, Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. E aí aquele que tem poder, meu amado, deve caminhar de cabeça erguida. Aquele que tem o poder do Espírito Santo deve caminhar em ousadia, deve caminhar em graça, deve caminhar em convicções. Porque o poder do Espírito Santo é um poder, como eu diria,
Não é um poder de medo, pelo contrário, é um poder de ousadia, porque o Espírito Santo é um espírito de ousadia. É um espírito de coragem. E aí depois que os apóstolos estavam então empoderados, porque o Espírito Santo desceu em Pentecostes, nós ouvimos dizer o que aconteceu quando Pedro estava ali no Sinédrio. No capítulo 3, e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Em Atos, no capítulo 3, a palavra diz que certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. É deste poder que eu estou falando. É desse empoderamento que eu estou falando. Porque muitas vezes quando ouvimos a palavra poder, isso remete a riquezas. Isso remete a bens. Isso remete a autoridades mundanas. Mas o poder ao qual eu estou falando é este. É o poder de ser uma testemunha do Senhor. É o poder de olhar para alguém e falar assim: meu, eu não tenho nada material para te entregar. Mas o que eu tenho é o seguinte, vai resolver a sua vida. O que eu tenho vai mudar a sua história. Porque você nunca andou, agora você vai andar. Então pensa que o poder que você tem é o poder que pode mudar a vida de alguém. O poder que o Espírito Santo te dá como autoridade, pode mudar e transformar a vida de alguém. Está dando para entender? E isso não é combinado. Pedro não combinou que estaria ali, aquele homem também estaria. Isso aconteceu na vida dele. Isso vai acontecer naturalmente na nossa vida, meus amados. Isso vai acontecer naturalmente no seu trabalho. Isso vai acontecer naturalmente na mesa do café. Isso vai acontecer naturalmente na sua família, no seu meio, aonde você estiver. Isso vai acontecer naturalmente. Naturalmente. E é por isso que nós devemos estar preparados. Porque nós não sabemos a hora que isso vai acontecer. Nós não sabemos a hora que o Senhor vai colocar alguém que precisa de uma palavra empoderada. Então nós devemos estar atentos e vigilantes e convictos que nós somos poderosos no Espírito Santo de Deus. Muitas vezes ficamos envergonhados, tímidos. Mas este Espírito Santo, ele é ousado. Ele vai te encorajar. E aí quando você estiver na frente de alguém que está necessitado, o Espírito Santo vai saber o que dizer. E ele vai conduzir você a ser a testemunha fiel do Senhor. E eu louvo a Deus por esse período de jejum que nós tivemos. Porque o jejum, ele serve para a gente subjugar a nossa carne. O jejum serve para a gente falar assim: Espírito Santo, cresça em mim. Fortaleça meu espírito, Senhor, enfraqueça a minha carne. Porque quanto mais a nossa carne estiver forte, menos nós usaremos o poder do Espírito Santo. E quando nós jejuamos, nós enfraquecemos a nossa carne. Nós fortalecemos o espírito. E aí quanto mais o Espírito Santo estiver fortalecido, mais o Senhor vai te usar, mais você vai ser testemunha, mais você vai estar empoderado em nome de Jesus. Olha, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nós devemos estar empoderados. Porque é um tempo de grande aflição, de grande tribulação. É um tempo difícil que nós estamos vivendo. É um tempo difícil.
Não é verdade? Hoje não é como há 5 anos que nós íamos no mercado e a gente conseguia comprar as coisas. Está difícil. Está tudo difícil. Está tudo muito opressivo. Então é o tempo de nos sentirmos empoderados. O Espírito vivo, eficaz. E a igreja tem que caminhar viva, empoderada, vivificada, pulsante. Em nome de Jesus. Caminhar de cabeça erguida. E não tem nada melhor em nós por causa disso. Não, mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos chamou. E pela tua misericórdia, Ele derramou do teu Espírito em cada um de nós, amados. Em cada um de nós. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 10. No versículo 4. 2 Coríntios 10, 4. A palavra diz que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Meu amado, as armas que nós temos destroem fortalezas. Olha a nossa luta como que é. Nós estamos lutando contra fortalezas. O diabo não está brincando de ser diabo nos dias de hoje. Ele nunca brincou. Mas eu creio que nós estamos vivendo dias difíceis. Então a nossa luta são contra fortalezas, mas as armas são poderosas. Percebe que o nosso Deus é poderoso, Ele coloca em nós um Espírito Santo que dá poder, e as armas que Ele nos dá são armas poderosas. Para que arma poderosa, pastor? Para quê? Não pode ser qualquer arminha? Deus diz que não. Deus diz que não. Porque a luta é difícil. E sabe qual é a pior luta que nós lutamos diariamente? Conosco mesmo. É a nossa luta conosco. É a luta contra os nossos pensamentos. É a luta contra a nossa carne. Fortalezas. Os nossos pensamentos são fortalezas que muitas vezes nos conduzem à morte espiritual. A nossa carne é uma fortaleza que nos conduz à morte espiritual. Mas as armas que nós temos também são poderosas. Nós acabamos de usar uma arma que é o jejum. Então, quando eu falei ali do super-homem, do super-herói, do Homem-Aranha, ele foi aprendendo a usar as armas. Nós usamos uma arma poderosíssima essa semana, 14 dias, uma arma poderosa que é o jejum e a oração. A palavra de Deus diz que tem situações na vida que só sairão da nossa vida com jejum e oração. O Senhor Jesus expulsou demônios e as pessoas, mas como o Senhor expulsou? E Ele disse, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, jejum, arma poderosa, oração, arma poderosa. E nós muitas vezes não usamos essas armas. Muitas vezes nós não oramos. Nós não jejuamos. Eu fazia um tempo que eu não jejuava. E eu louvo a Deus porque o Senhor falou assim, vai jejuar. Não vai jejuar sozinho, vai jejuar com a igreja. Então esse foi o primeiro de outros momentos em que estaremos jejuando juntos. Juntos como igreja. Porque querendo ou não é um fortalecendo o outro. Em nome de Jesus. Porque os dias são maus. Nós vamos ter que jejuar mais. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Até destruirmos as fortalezas que se levantam contra as nossas vidas. E se você for olhar para a sua vida, existe alguma fortaleza que tem se levantado na sua vida? Não precisa responder. Existe uma fortaleza que tem se levantado e que tem te derrubado, que tem te destruído, que tem te envergonhado? Então hoje você veio ouvir que as armas que Deus está te dando, elas podem destruir essas fortalezas. Elas podem destruir. Mas nós devemos crer e nós devemos fazer a nossa parte.
Amém, queridos? Aleluia. Pedro disse que não tinha nem prata nem ouro, mas o que ele tinha mudou a vida daquele homem. Então o poder ao qual estamos falando não está relacionado com riquezas. O poder que nós estamos falando não está relacionado com riquezas, com bens materiais. Pelo contrário, não tenho prata nem ouro, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. E através desse Espírito, nós vimos aqui um exemplo de uma cura tremenda. Será que o Espírito mudou? Deus mudou? Ou Deus é o mesmo? Então, meus amados, conheça o poder que Deus te deu. Conheça o poder. E treine este poder. Treinamento. Existe um ditado que diz: jogo é jogo e treino é treino. Quando nós estamos em casa é como se fosse um treinamento. Mas só joga quem treina. Quem foi atleta sabe disso. Se você não treina, você não joga. Mas se você treina, você joga. Então treina. Treina na sua casa. Treina no seu devocional. Treina na sua intimidade com Deus. E aí quando for para jogar, você vai estar preparado para jogar. E aí quando os aleijados estiverem na sua frente, você vai saber o que fazer. E você vai dar a ele aquilo que ele precisa. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então eu gostaria, depois dessa palavra que fugiu um pouquinho do roteiro, né? Porque a gente sempre está falando sobre Tiago. Mas para entregar esse jejum, era necessário a gente falar sobre isso. Não, continue meditando sobre essa palavra. Continue meditando sobre aquilo que Deus te falou. Continue meditando sobre o poder que Deus te deu. Não pare por aqui. Amém, queridos? E nós cantamos aqui hoje, rompendo em fé. Minha vida se revestirá onde? No teu poder. Rompendo em fé, com ousadia, vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Então foi um louvor que não estava certamente combinado. Foi um louvor que Deus colocou no coração do ministro de louvor. Porque Deus sabia que o assunto a ser tratado seria este. Seria um assunto de poder. Seria um assunto de empoderamento. E nós cantamos: minha vida se revestirá no teu poder. Meu amado, você está revestido no poder de Deus. Revestido no poder de Deus. Que através da fé, você vai caminhar em ousadia. Através da fé, você vai romper o sobrenatural. Através da fé, você vai romper as fortalezas que estão se levantando na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Nós vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por este momento que a igreja separou para jejuar. Nós vamos, Pai, no teu altar agora entregar, Senhor, o nosso jejum. Pai amado, louvar a Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor sustentou a cada um, Senhor Deus, no propósito. Pai, só aquele que estava naquele momento, Senhor, soube o quanto foi difícil em muitas situações. Mas o Senhor sustentou, Pai, assim como o Senhor sustentou o Jesus Cristo, porque durante 40 dias e 40 noites ele jejuou, e quando o diabo veio tentá-lo, o diabo fugiu. Porque o Senhor Jesus estava fortalecido, Senhor. E assim também, Senhor Deus, é na Tua igreja, Senhor, nós nos sentimos agora fortalecidos, ó Pai, nós nos sentimos empoderados no Teu Espírito, Senhor, e nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos capacitou, porque o Senhor nos ajudou, Senhor, o Senhor ajudou a Tua igreja, Senhor Deus, a abrir mão, Senhor, da carne, a abrir mão, Senhor Deus, de coisas, Pai, para alimentar o Espírito, Senhor. O Senhor nos ajudou, Pai. Ah, Senhor, fortaleça cada um, Senhor.
Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada um se sinta agora, Senhor Deus, empoderado no Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, aprender a usar o poder, Senhor. Que nós sejamos encorajados, Espírito Santo, a ir e ser testemunha, Senhor Deus, em todos os lugares, Pai. Pois este é o projeto, o grande projeto na nossa vida. É o projeto de sermos as testemunhas do Senhor. É o projeto de testemunharmos quem é Cristo, de testemunhar o que Cristo tem feito na nossa vida, a transformação que Ele trouxe na nossa vida. Mas para isso, o Senhor nos deu o poder necessário, o Senhor nos deu a coragem necessária, o Senhor nos deu condições, o Senhor nos deu condições para isso, em nome de Jesus. Que nós possamos caminhar desta forma, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, ali em Pentecostes, o Senhor foi derramado ali, Senhor, com abundância, Senhor. Paizinho, nós cremos no Teu poder, Senhor. E a palavra diz em Efésios capítulo 1, no verso 13, Pai, que aquele que aceitou o Evangelho, que aquele que creu no Evangelho, ele foi selado com o Teu Espírito Santo, Senhor. Portanto, Deus, sela cada um com o Teu Espírito nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, habita na Tua igreja, Senhor. Habita em cada um que está aqui, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor. De uma forma, Pai, como o Senhor fez em Pentecostes, Pai, derrama do Teu Shekinah, derrama do Teu Espírito, Senhor. Porque é Ele quem vai nos conduzir, Pai. É o Teu Espírito quem vai nos falar. É o Teu Espírito quem vai, Senhor Deus, dizer eu tenho que ir ou eu não tenho que ir. É o Teu Espírito quem vai dizer levanta e anda. É o Teu Espírito quem vai curar. É o Teu Espírito, Pai, quem vai nos conduzir, Senhor, a vivermos, ó Pai, a plenitude da Tua palavra, Senhor. Nós cremos no Teu Espírito, Senhor. E nós louvamos a Ti, Pai, porque não tem nada de bom em nós. Não tem nada de bom, Senhor Deus, na minha vida, Senhor. Pelo contrário, Senhor Deus, existem coisas, Pai, que eu tenho que tirar, Senhor, para que o Senhor possa habitar, Senhor. Deus manda sondar o coração nesta hora. E Deus nos manda entregarmos no altar dEle tudo aquilo que tem atrapalhado. Tudo aquilo que tem atrapalhado a abundância do Espírito, a presença do Espírito. O Senhor nos manda deixar aqui no altar tudo aquilo que tem atrapalhado, porque o Senhor não habita no pecado. O Senhor nos ordena que deixemos aqui no altar hoje tudo aquilo que atrapalha, todo o pecado que nos envolve. Tudo. O Senhor nos ordena, deixa. O Senhor quer trocar o fardo. Ele está falando, deixa esse fardo que está pesando, deixa essa sacola que está pesada, e você vai sair daqui livre e leve. Você vai sair daqui com uma bolsa suave, sem peso, para que você possa ser a testemunha fiel, sem culpa, sem vergonha, sem acusação. O Senhor está derramando nesta manhã, neste lugar, o sangue poderoso, que é o sangue que perdoa. O Senhor está trocando as nossas vestes nesta manhã. O Senhor está nos dando vestes novas e limpas, para que possamos testemunhar. Quem é o Cristo? Para isso o Senhor derrama do teu sangue e lava todo o pecado. Todo o pecado. Que possamos nos arrepender nesta manhã. Chamar o Espírito Santo, falar: vem, Senhor, vem, vem, Espírito Santo, vem, Senhor. Eu quero provar deste poder. Eu quero provar, Senhor Deus, de tudo isso, Senhor Deus, que Pedro provou, que João provou, Senhor, a ponto de dizer para um aleijado: levanta e anda, Senhor, ele levantou e andou. Nós queremos viver, Senhor Deus, este evangelho verdadeiro, Pai. Nós queremos viver este poder, Senhor Deus, que talvez ainda nem saibamos como é, Senhor, como funciona, Senhor, mas vem, Senhor Deus, e mostra, Senhor. Mostra, Pai, a cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Paizinho, nós entregamos aqui no Teu altar, Senhor Deus, tudo isso, Pai. Nós entregamos, ó Pai,
Fortalezas estão sendo quebradas hoje em nome de Jesus. Fortalezas estão sendo quebradas hoje em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus: levanta, meu irmão, e anda lá, Bachelebás. Correntes, vícios, dificuldades, apostasia, está tudo sendo quebrado, destruído em nome de Jesus. É no poder do Espírito, lá, Bachelebás, que está sendo destruída esta fortaleza em nome de Jesus, na sua vida e na minha vida em nome de Jesus. Que todo o mal caia por terra, que toda a vontade da carne seja subjugada, lá, Bachelebás. Esse poder vem com autoridade sobre a nossa carne, para subjugá-la, para dizer: não, você não tem poder mais, lá, Bachelebás. Quem manda agora é o Espírito, e é ao Espírito que eu vou obedecer. Labachelebás. Esse Espírito é um Espírito de obediência. Labachelebás. Davi orou uma vez e disse: Deus me deu um Espírito pronto a te obedecer. Labachelebás. E esse é o Espírito que está sendo derramado sobre esta igreja hoje. É um Espírito também de obediência. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor. Deixamos aqui tudo que atrapalha, Senhor, e vamos viver, Senhor, a plenitude da Tua palavra e a plenitude da Tua vontade, Senhor. Senhor, nos leva, Senhor. Agora nos leva, Senhor. Nos leva para a porta do templo, Senhor, onde as pessoas estão ali, Senhor Deus, precisando de algo, Senhor. Leva a Tua igreja agora, Pai. Conduz a Tua igreja com propósito agora, Senhor. Não estou indo mais trabalhar por acaso, não estou indo buscar riquezas, estou indo testemunhar quem é Jesus, estou indo para ser usado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Que seja assim, Senhor Deus. Nós declaramos o amém sobre tudo isso, e nós declaramos em nome de Jesus, e nós entregamos o nosso jejum hoje a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Deus seja louvado, aleluia, 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 aleluia. No final a gente vai dar um espaço para testemunhos, em nome de Jesus. E eu queria rapidamente ir para Tiago. Nós vamos ler somente uma parte do capítulo 5. Amém? Já estamos encerrando a carta de Tiago. Já estamos no capítulo 5. E como eu disse, esses homens, eles foram usados por Deus para nos ensinar a usar esse poder. Então Tiago, desde o começo da sua carta, no capítulo 1, ele vem falando sobre tentações, sobre provas, sobre dificuldades. E ele disse assim: olha, seja perseverante na tribulação, nas tentações. Ninguém é tentado por Deus. Muitas vezes somos tentados por nós mesmos, pelos pensamentos e vontades que estão dentro de nós. E ele vai nos ensinando a lutar contra essas coisas. Tiago disse que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra. E aí no capítulo 2, Tiago ele faz uma exortação muito dura em relação a pessoas que faziam acepção de pessoas. Ele disse que isso é proibido na igreja. Não podemos fazer acepção de pessoas. Depois ele vem falando que as obras acompanham a nossa fé, porque uma fé sem obra, ela é morta e vazia. No capítulo 3, Tiago fala do domínio da nossa língua. Aprenda a usar o poder do Espírito Santo, meu amado. E muitas vezes o poder está no calar. Tiago está nos ensinando a usar o poder. Ele está falando que a língua é muito poderosa, ela pode matar. E muitas vezes nós estamos matando sem saber. Aprenda a usar o poder do Espírito Santo. No capítulo 4, então, Tiago fala da submissão a Deus. E que se nós resistirmos ao diabo, ele vai fugir. E que nós devemos nos submeter à vontade de Deus.
E agora no capítulo 5, no final do capítulo 4, Tiago fala da incerteza da vida, da brevidade da vida. Ela passa muito rápido. Tiago fala que a vida é como uma neblina, que hoje está e amanhã se dissipa. E Tiago fala assim, você fala assim, eu vou, eu faço, eu aconteço. E ele fala assim, cuidado com isso. Apresenta ao Senhor. Não vai sem o Senhor não direcionar. Não faça sem o Senhor falar. Amém? E aí hoje no capítulo 5, nós vamos falar até o versículo 6 somente, amém? Diz assim, ouçam agora vocês ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroem as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumulam bens nesses últimos dias. Vejam os salários dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Paramos aqui. Amém. Então, agora Tiago ele faz uma advertência aos ricos e opressores. Amém, queridos? E ele faz uma advertência muito forte. Por quê? Porque as pessoas estão maltratando os seus conservos. Talvez não tenhamos ricos a este ponto, neste lugar. Mas tem outra classe, daqueles que estão sendo maltratados, daqueles que estão sendo injustiçados no seu trabalho. Então é uma advertência muito forte, que a gente deve tomar muito cuidado. É importante dizer que o Senhor ouviu o clamor daqueles que estavam sofrendo. O Senhor ouve o clamor daquele que está sendo injustiçado, meu amado. E a consequência daquele que está praticando a injustiça, ela é a condenação e a morte. Muitas vezes nós buscamos, não vou dizer bens, mas um trabalho digno e muitas vezes o nosso próprio negócio, né? Principalmente aquele que tem a ver empreendedora, né? De buscar o próprio negócio. E aqui tem um exemplo de alguém que tinha o seu próprio negócio, mas que era injusto com seus funcionários, que tratava com fraude os seus funcionários, que não cuidava dos seus funcionários. Então fica também a instrução para aqueles que têm os seus negócios e para aqueles que vão ter os seus negócios. Como você trata aquele que trabalha para você, né? Ou como você vai tratar aquele que vai trabalhar para você? É mais ou menos disso que Tiago está falando. Ele faz uma advertência contra os ricos opressores. Os salários dos trabalhadores estavam sendo ceifados, ou seja, fraude. O trabalhador não estava recebendo aquilo que ele merecia. E aí Tiago faz uma advertência muito forte a esse tipo de conduta. Amém, queridos? Então é um direcionamento muito prático, muito simples, mas se está aqui é porque nós devemos nos atentar a ele. Como nós tratamos as pessoas de uma forma geral, né? E aí se estendendo aqui a um patrão que oprime o seu funcionário, né? Como nós temos tratado as pessoas?
O que Tiago está falando é que nós não podemos fazer acepção de pessoas e devemos tratar com dignidade as pessoas, principalmente aqueles que nos servem. Amém, amados? Essa é a direção de Tiago. No versículo 7, então, aí sim, ela faz mais sentido para nós, porque no versículo 7, Tiago diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E aí faz muito sentido. E ele fala de paciência até que a vinda do Senhor se estabeleça. E é legal porque ele faz uma comparação com o agricultor. Imagina, né? Quem aqui ou já trabalhou com agricultura ou conhece alguém. Eu sei que a Lu, os pais dela trabalham com agricultura. E como eles esperam a chuva, é muito engraçado, né? É muito louco isso. Sem nenhuma certeza de que ela virá. Sem nenhuma certeza a hora que ela virá. Mas com a certeza que ela virá. É o que Tiago está dizendo. O Senhor Jesus vai vir. Vai vir. E nós devemos esperar com paciência. Amém? Nós esperamos muitas coisas. Esperamos portas de emprego se abrirem. Esperamos promoções no nosso trabalho. Esperamos muitas coisas. Mas nós não podemos nos esquecer de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus. Nós não podemos nos esquecer de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus. E aqui ele diz que essa vinda está próxima. Porque ele diz no verso 8: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Meu amado, você tem pensado na vinda do Senhor? Você tem pensado nisso? De que o Senhor pode voltar a qualquer momento? Se você tem pensado, amém, seja paciente. E se você não tem pensado, comece a pensar. Tiago está falando aqui de algo espiritual, muito pouco material. Na verdade, ele está falando de nada material aqui. Na verdade, ele falou que os ricos e opressores estão preocupados em acumular riquezas, mas de nada valerá. Ele está falando de algo espiritual, que nós devemos acumular aqui tesouro no céu e não na terra. E às vezes parece que está demorando para o Senhor voltar. Guerras, rumores de guerras, opressão. Está difícil, mas Ele vai voltar. Amém? Então fica forte, fica firme, fica esperançoso e seja paciente até que o Senhor volte. E ele continua dizendo então no verso 10, 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, o juiz está às portas. Mais uma vez, Jesus está voltando. E quando ele fala da queixa um dos outros, ele já falou isso no capítulo 4, no versículo 12, que ele diz assim: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então ele reafirma isso no capítulo 5, dizendo que nós não podemos nos queixar uns dos outros. Porque o juiz está próximo. É ele quem pode julgar. No verso 10, então, ele diz: irmãos, tenham os profetas, que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência, diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, falando de paciência e falando de perseverança, Tiago cita Jó como exemplo para a gente olhar. E ele fala assim: olha o final da vida de Jó. Não olha para o começo, olha para o final. Então vamos rapidinho dar uma olhada lá, Jó capítulo 42. Qual foi o fim que o Senhor proporcionou a Jó?
Jó no capítulo 42, no versículo 10, depois de tudo aquilo que Jó havia passado, todo o sofrimento, toda a tribulação, toda a enfermidade, perdeu tudo que tinha, filhos, propriedades, bens, tudo. Deus tratou a vida de Jó, Deus tratou a vida dele, mas ele perseverou. No começo a sua esposa falou assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí ele, não é por aí não. Não é assim que funciona. Da terra eu vim nu, da terra eu volto nu. E ele falou que não ia amaldiçoar o Senhor. E aí no capítulo 42, no verso 10 diz, depois que Jó orou por seus amigos, e o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e os confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata, um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, enfim, muitas coisas. Claro, Deus também é um Deus que nos dá coisas. E assim ele fez na vida de Jó. Então Tiago está nos dizendo, olha para Jó, olha o que ele passou, olha para a sua perseverança e faça como ele. Faça como ele. No começo a mulher disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Ou seja, sabedoria. E voltando e finalizando Tiago capítulo 4. Capítulo 5. Tiago fala para a gente olhar para esses profetas e aprender com eles, como eles perseveraram e como eles foram bem-sucedidos no final. E aí no versículo 12, sobretudo meus irmãos, obrigado, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Mais um ensinamento do poder do Espírito Santo, convicção. Tiago fala que aquele que tem a mente dividida deve purificar o coração. Então, meu amado, você tem convicção das coisas do Senhor? Sim, sim, não, não. Tudo que passa disso não vem do Senhor. Então, eu juro e tal. Tiago está dizendo, não faça isso. Seja convicto daquilo que você está falando e fazendo. Amém? E quando perguntarem de onde vem a nossa fé, deve haver convicção. Faz parte do poder que Deus nos deu. Amém? Encerramos aqui então, no versículo 12, aquilo que Tiago veio falando no capítulo 5. Primeiro, fazendo uma advertência contra os ricos e opressores, como as pessoas tratam seus conservos, com dignidade ou não. E o Senhor ouviu o clamor do injustiçado. E depois ele nos diz para termos paciência, perseverança e convicção na nossa fé e na hora de testemunharmos acerca do nosso Deus. Amém? Aleluia.